Ok, estamos muito contentes de mais uma noite nós estarmos juntos e podemos meditar na palavra de Deus. E como é a proposta, foi desde o começo e continua sendo, trazer a você uma mensagem de salvação. Não estamos preocupados em ensinar uma religião, não estamos preocupados em ensinar uma melhoria de vida. Na verdade, a nossa proposta é anunciar a você o plano de Deus de salvação para o homem perdido e que está caminhando para a condenação eterna, não é? E é nesse intuito, então, que nós já temos vencido aí a primeira etapa dos nossos estudos, que nós chamamos de más notícias. Por que nós chamamos de más notícias? Bem, nós começamos os nossos estudos focalizando a pessoa de Deus. Quem é Deus? Como ele se revela através da sua palavra. E nós vimos algumas características de Deus que são só dele, de mais ninguém, e que colocam Deus muito acima e muito longe de nós, homens mortais, pecadores. Esta é uma má notícia. Deus, por causa dos seus atributos, está muito longe de nós. Nós vimos também um estudo sobre Satanás, o nosso maior inimigo, e nós vimos como ele foi criado, um anjo de Deus, mas depois ele se rebelou contra Deus e ele se transformou no inimigo número 1 de Deus e nosso também, né? Ele se transformou no diabo, em Satanás, nosso adversário, nosso inimigo. Depois nós começamos a analisar o homem, desde quando o primeiro homem e a primeira mulher foram criados por Deus, como o homem pecou e como ele trouxe consequências não só para si, mas para toda a criação de Deus, animais, a terra, o próprio ser humano foi duramente afetado pelas consequências do pecado. E nós vimos depois a primeira geração de Adão, seus filhos, né, Caim e Abel, como eles já nasceram pecadores, com uma natureza inclinada para o pecado, uma natureza propensa a pecar, a desobedecer a Deus, e como isso vem passando de geração em geração até chegar aos nossos dias. Vimos também que o homem procura fazer alguma coisa para se ligar a Deus, mas mesmo quando ele vai ao templo para orar, muitas vezes as suas intenções são más, são péssimas. Ele quer fazer uma barganha com Deus, ele quer fazer subornar Deus, comprar Deus. E nós vimos que isso não dá certo. Nós estudamos de um homem, um fariseu, que foi ao templo para orar, mas não deu resultado, né? Ele não conseguiu enganar Deus, comprar Deus, subornar Deus, fazer uma barganha com Deus. Não, porque Deus não se deixa enganar nem pelo que nós falamos, nem pelo que nós aparentamos, porque Deus nos conhece a fundo, a nossa natureza, a nossa essência. Ele conhece o que nós pensamos, o que somos por dentro. E nós terminamos a nossa primeira fase de estudos mostrando uma mulher que foi ter um encontro com o Senhor Jesus, quando o Senhor foi convidado por um fariseu para jantar na casa dele. Como aquela mulher mostrou o seu arrependimento verdadeiro, real, sincero, chorando aos pés de Jesus, lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugando os pés de Jesus com os seus cabelos, beijando os pés de Jesus, enfim, ela tomou uma atitude de extrema humilhação. E aquela atitude queria dizer para o Senhor, mesmo sem ela dizer uma palavra, mas a sua atitude falava de um arrependimento verdadeiro pela sua vida de imoralidade vivida até então. E além do seu arrependimento, mais uma coisa que nós notamos no que aquela mulher fez.
o Senhor Jesus disse a ela: vai em paz, a tua fé te salvou. Então, arrependimento e fé em Jesus. Foi isso que ela praticou, foi isso que ela externou com o seu ato de lavar os pés de Jesus, com as suas lágrimas. E o Senhor, que conhece os pensamentos e viu, inclusive, a atitude dela, perdoou os seus pecados. Na verdade, aquela mulher foi salva. Esse estudo, o último que nós tivemos, ele nos permite fazer uma ponte, uma ligação com a nossa segunda parte dos estudos que nós vamos iniciar hoje. Mas guardem isso. O que a Bíblia ensina que alguém deve fazer para ser salvo? O arrependimento dos seus pecados, que significa reconhecer que ela é um pecador, que aquela pessoa é uma pecadora, reconhecer que ela tem transgredido os mandamentos de Deus, reconhecer que por isso ela merece receber uma punição que Deus estabeleceu, que é a morte e morte eterna, que é a separação eterna de Deus. E o segundo passo, ela confiou não numa religião, não num líder religioso, não numa filosofia de vida, mas ela colocou a sua fé em Jesus. Única e exclusivamente em Jesus. E arrependimento combinado com a fé em Jesus proporcionou a ela o perdão dos seus pecados e a salvação da sua alma. Agora, antes propriamente de nós entrarmos na segunda parte dos nossos estudos, que vai ser um detalhamento, uma explicação mais detalhada do que é confiar em Jesus, colocar a nossa fé em Jesus, eu quero fazer uma avaliação junto com vocês de algumas coisas que as religiões propõem para nós fazermos, que vão nos trazer a salvação, e nós vamos confrontar com o que a Bíblia diz em relação a cada uma delas. Bem, quando você começou os estudos e se inscreveu, você deve ter recebido uma folha semelhante a esta, que pedia para você assinalar qual ou quais as coisas mencionadas aqui nesta imagem, né, que você deveria fazer para ser salvo da condenação eterna. Qual ou quais? Talvez você assinalou uma, talvez você assinalou várias destas coisas. Agora, eu queria fazer uma avaliação junto com vocês, para nós termos uma certeza qual ou quais destas coisas aqui podem nos trazer a salvação. Você vai perceber que são coisas interessantes de serem praticadas, algumas delas até recomendadas pela palavra de Deus, outras tratam-se de invenção dos homens, mas de qualquer forma, a pergunta é: quais destas coisas mencionadas aí nesta tela você deve fazer para ser salvo da condenação que o seu pecado traz sobre você? Qual ou quais destas coisas? Bem, convido você então para analisar cada uma delas junto comigo. Primeira, ir à igreja. Isso é uma coisa boa ou não? Bem, certamente é uma coisa boa. Certamente é uma coisa recomendável. E certamente também é uma coisa necessária para nosso crescimento espiritual. Mas a pergunta não é esta. A pergunta é: ir à igreja me traz a salvação? Me dá a salvação? Me assegura a salvação? Bem, o que a palavra de Deus diz em relação a isso? Abra sua Bíblia, junto comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 10. E você vai se lembrar que nós já estudamos esse trecho, porque trata de uma parábola que Jesus contou de dois homens que foram ao templo para orar.
Lucas capítulo 18, versículo 10. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. E se você está lembrado desse estudo, você viu que a oração do fariseu nada mais era do que um marketing a seu respeito, tentando enganar Deus a respeito da sua verdadeira condição espiritual. Ele julgava que, pelas práticas religiosas, por obedecer à sua religião, ele estava justificado diante de Deus, estava salvo. Mas a Bíblia diz, no verso 14, ele não desceu para a sua casa justificado. Veja bem, ele foi ao templo e ele foi com o desejo de orar, mas nem a sua ida ao templo, nem a sua oração resolveram o seu problema diante de Deus. Nenhuma destas coisas lhe trouxe a salvação. Sabe, eu costumo dizer que se ir à igreja nos salvasse, os bancos de cada templo seriam os mais salvos de todos, porque eles não faltam em nenhuma reunião. Os bancos estão sempre lá, não é? No salão de reuniões, esperando as pessoas chegarem para sentarem neles. Ir à igreja não salva. Eu não estou dizendo que não é bom. Eu não estou dizendo que não é recomendável. Eu estou dizendo que ir à igreja, qualquer que seja a igreja, não resolve o nosso problema espiritual diante de Deus. Não nos dá salvação, não nos traz perdão dos pecados. Ir à igreja não salva. Ok? Muito bem. Vamos lá para o segundo. E guardar os mandamentos? Será que guardar os mandamentos resolve o nosso problema diante de Deus? Será que isso garante a nossa salvação diante de Deus? Bem, você deve estar lembrado que um dos nossos estudos foi exclusivamente sobre os 10 mandamentos, né? E aí você está lembrado que nós vimos que os 10 mandamentos se dividem em dois grupos. Mandamentos que falam do nosso relacionamento com o nosso Deus e mandamentos que falam com o nosso relacionamento com o nosso próximo, aqueles que estão à nossa volta, parentes, amigos, vizinhos, familiares, fazem parte do nosso dia a dia. Agora, a questão é, guardar os mandamentos, isso vai me dar a salvação? Você está lembrando que depois de nós analisarmos os 10 mandamentos, eu perguntei para vocês quantos dos 10 mandamentos vocês já tinham quebrado? E a conclusão que nós chegamos, que todos nós quebramos os 10 mandamentos. E não quebramos cada um dos 10 mandamentos uma única vez, mas centenas, milhares de vezes cada mandamento quebrado. Não é? Sabe o que isso significa? Isso significa que, se guardar os mandamentos, se a nossa salvação depende disso, pela quantidade de vezes que nós já quebramos os mandamentos, nós nunca poderíamos ser salvos. Leia comigo Tiago, capítulo 2, lá no final da Bíblia, lá no final do Novo Testamento, e consequentemente da Bíblia, capítulo 2, versículos 10 e 11. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, esse é um mandamento ordenado por Deus, né? Também ordenou, não matarás. Esse é outro mandamento ordenado por Deus. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. E segundo a própria Bíblia define, pecado é transgredir a lei de Deus. Pecado
é desobedecer à vontade de Deus. Pecado é quebrar um dos mandamentos de Deus. Então, depois que nós fizemos a análise dos 10 mandamentos, nós chegamos à conclusão que nós tínhamos quebrado os 10. Mas suponha que você tivesse quebrado um só e você estava pensando, quebrei um só. Deus vai quebrar o meu galho agora. Deus não é Deus de quebra-galho. Deus não é Deus de quebra-galho. E a Bíblia diz que se você quebrou um mandamento, você se torna culpado de todos. Porque o mesmo Deus que ordenou não adulterarás, ordenou não matarás. Então, se você não quebra um, mas quebra o outro mandamento, você quebrou a lei de Deus, você desobedeceu à vontade de Deus, você feriu a santidade de Deus e, portanto, você é um transgressor da lei de Deus, ou seja, um pecador. E como todos nós fizemos isso já, a conclusão que nós chegamos é que não é por guardar os mandamentos que nós vamos ser salvos. Porque, aliás, isso é uma coisa impossível para todos nós, guardar toda a lei de Deus. Então, graças a Deus, porque o plano de Deus de salvação não exige que nós guardemos os mandamentos. Se Deus exigisse isso, nenhum de nós poderia ser salvo. Vamos lá para o terceiro item. Crer em Deus. Opa, esse daí você pensou, é esse mesmo que eu devo fazer, né? Para ser salvo. Eu tenho que acreditar que Deus existe, que Ele é o Criador de todo mundo, e crer em Deus certamente vai me dar a salvação. Será? Vamos ver o que a Bíblia diz a esse respeito? Eu te convido para capítulo 2 de Tiago, onde nós estamos aí. Mas agora você lê junto comigo o versículo 19. E o versículo 19 diz o seguinte: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Prestou bem atenção nas palavras? Tiago, ao escrever estas palavras, ele diz que os demônios, agentes de Satanás, são aqueles anjos que se rebelaram contra Deus e preferiram seguir a Lúcifer do que a Deus. Preferiram se sujeitar a Lúcifer do que se sujeitar a Deus. Se tornaram transgressores, desobedientes a Deus. Foram expulsos da presença de Deus. Mas sabe de uma coisa? Eles creem que existe um Deus, eles acreditam que o Deus verdadeiro é um só, e todas as outras divindades espalhadas pelas religiões do mundo são apenas fruto da imaginação do homem, porque o Deus único, vivo, verdadeiro, o único que realmente existe, é o Deus que se revela através das Escrituras, da palavra de Deus, da Bíblia. E os demônios creem que Deus existe. Mas eu te pergunto, isso resolveu o problema espiritual deles? Isso tornou os demônios salvos? Isso lhes deu a salvação? Não. Não. Simplesmente acreditar na existência de Deus, simplesmente acreditar que esse Deus é criador, não torna ninguém salvo. A prova é que os demônios creem nisso, mas não são salvos. Nunca foram salvos. Aliás, aos demônios, que foram anjos criados por Deus, Deus nunca deu a oportunidade de salvação. Mas a você, prezado ouvinte, a você, a nós, homens, pecadores, Deus está estendendo ainda o plano de salvação dele, a oportunidade dele para que nós sejamos salvos. Porém, não adianta ir à igreja para ser salvo, nem guardar os mandamentos e nem acreditar que existe um único Deus. Isso não salva.
Ok? Então vamos lá para o quarto item. E ser batizado. Porque talvez você, ouvinte, já tenha ouvido dizer em certa igreja que nós precisamos ser batizados para lavar os nossos pecados. E em certas igrejas pregam que a água do batismo é que vai purificar-nos dos nossos pecados. Será que a Bíblia confirma esse pensamento? Ou o que a Bíblia ensina a respeito do batismo? Eu convido você, então, para lermos juntos Marcos, capítulo 16, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 6. Versículo 16 também, perdão. Capítulo 16, versículo 16 do Evangelho de Marcos. São as últimas palavras registradas pelo evangelista, cujo nome completo era João Marcos. Nós encontramos o seguinte: palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Veja bem, vamos dividir esse versículo em duas partes. A primeira parte diz: quem crer e for batizado será salvo. E parece, se nós lermos apenas a primeira parte desse versículo, que nós temos que fazer duas coisas para sermos salvos. Nós temos que crer e nós temos que ser batizados. E sabe de uma coisa? Muita gente tem essa ideia errada porque não considera a segunda metade do versículo e não analisa o que diz respeito, o que diz a segunda metade do versículo. A segunda metade diz: quem, porém, não crer, será condenado. Qual é a causa, então, da condenação das pessoas, do ser humano? Não crer. E nós vamos explicar nos nossos próximos estudos o que significa colocar a sua fé em Jesus, crer em Jesus como seu Salvador. Mas eu quero deixar bem claro agora que não crer é a causa das pessoas serem condenadas. Portanto, vamos voltar para a primeira parte do versículo. A primeira parte do versículo, então, diz: quem crer e for batizado será salvo. E, na verdade, o que essa primeira metade está colocando diante dos nossos olhos é condição para ser salvo, crer. Confirmação da salvação em público, ser batizado. Mas a confirmação, de fato, não é responsável pela minha salvação. É responsável apenas por uma confirmação que deve ser feita em público. Muito bem. Eu tive um problema no meu computador e eu vou precisar deixar toda a tela para vocês verem aí. E eu precisei reduzir um pouquinho o tamanho da tela, mas dá para acompanhar, eu tenho certeza. Então, nós já vimos que ir à igreja, guardar os mandamentos, crer em Deus, ser batizado, nenhuma destas coisas traz-nos a salvação, o perdão dos pecados. Vamos continuar, então. Receber os sacramentos. Será que se eu comungar e receber os sacramentos, isso vai me trazer a salvação? Então, agora vamos abrir lá no Evangelho de João, capítulo 6. E nós vamos ler primeiro o verso 54, porque essa ideia de receber os sacramentos é uma má interpretação do versículo 54 do capítulo 6 de João. O versículo 54 diz assim, são palavras que foram ditas pelo próprio Senhor Jesus. Quem comer a minha carne
e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, diz uma certa religião que quando a gente come a hóstia na comunhão, a gente está comendo a carne de Jesus. E quando a gente bebe o vinho, a gente está bebendo o sangue de Jesus. E esta ideia errada está baseada neste versículo. Ora, será que o Senhor Jesus ensinou aí as pessoas a comerem carne humana, a serem antropófagos e a beberem sangue humano? Será que é esse o ensinamento que Jesus está dando aí? É claro que não. E para confirmar isso, olhem o versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O que Jesus colocou para aquelas pessoas que estavam escutando aquele dia é que o homem, por natureza, tem um vazio dentro de si que provoca uma fome espiritual e uma sede espiritual. E quando o homem tenta matar essa fome e essa sede espirituais numa religião, numa prática filosófica, num vício, ou em qualquer outra coisa, ou em adquirir bens, de qualquer outra maneira, o homem vai descobrir que nada nesse mundo pode matar a sede e a fome espirituais que o homem tem, porque isso, na verdade, é falta de Deus na vida. E o que Jesus estava dizendo é: vocês precisam olhar para o meu sacrifício que será realizado lá na cruz. E sabe o que foi o que aconteceu lá na cruz quando Jesus foi crucificado? Sua carne, seu corpo foi crucificado em lugar do nosso. Seu sangue foi derramado em lugar do nosso. Em outras palavras, Jesus queria dizer: olhem para o meu sacrifício que vai ser realizado na cruz do Calvário. Lá a minha carne vai ser dada, lá o meu sangue vai ser derramado. E é isso, aquele sacrifício realizado por Cristo, só aquilo que vai conseguir matar a sua fome e a sua sede espirituais. Jesus não estava ensinando que os sacramentos matam a nossa fome e a nossa sede. Jesus não estava ensinando, muito menos, que nós temos que comer carne humana, porque algumas pessoas têm a ideia que, na hora da comunhão, a hóstia se transforma no corpo de Jesus. Então, as pessoas estão comendo a carne de Jesus. E na hora de beber o vinho se transforma no sangue de Jesus. Então, estão bebendo o sangue de Jesus. Não, absolutamente. Jesus não ensinou que os sacramentos salvam, e Jesus não ensinou a necessidade de comer carne humana e beber sangue humano. O que ele disse: o meu sacrifício realizado lá na cruz do Calvário será suficiente para a salvação de vocês, para saciar a sua fome espiritual e a sua sede espiritual também. Ok? Bom, mas algumas pessoas acham que antes de morrer, nós devemos confessar o nosso pecado. E por essa razão, algumas pessoas periodicamente vão a um líder religioso, né, padre ou pastor, e confessam os seus pecados, esperando receber deles o perdão. Bem, em primeiro lugar, vamos olhar para o Evangelho de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, versículo 5. Quando um dia foi trazido à presença do Senhor Jesus um paralítico pelos 4 amigos dele, obviamente os paralíticos
tinham a intenção de que Jesus curasse o seu amigo. Mas sabem qual foi a primeira coisa que Jesus disse ao paralítico? Marcos, capítulo 2, verso 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Antes mesmo de curar o paralítico fisicamente, o Senhor Jesus se importou com a sua situação espiritual e, portanto, lhe deu o perdão dos pecados, porque ele viu a fé dos 4 amigos e do paralítico em Jesus. Então, o paralítico recebeu a cura espiritual primeiro, o perdão dos seus pecados, a salvação da sua alma. Depois, em seguida, ele recebeu também a cura física. E, na verdade, Jesus mostrou que a cura espiritual, a salvação, é muito mais importante do que a cura de qualquer doença física. Mas ele fez uma coisa que só Deus pode fazer. O que foi? Ele perdoou os pecados do paralítico. Sabe de uma coisa? Nós não lemos no trecho que o paralítico confessou os seus pecados a Jesus. Nós lemos que o paralítico teve fé em Jesus. E nós não lemos também que o paralítico confessou os seus pecados a um padre ou a um pastor. E sabe por que não adiantaria confessar os seus pecados a um líder religioso qualquer? Porque nenhum homem tem autoridade para perdoar pecados a não ser Deus. E Jesus pôde perdoar pecados porque ele era Deus manifesto na forma humana. Deus encarnado na forma e tomando a forma humana. Ele era Deus e homem ao mesmo tempo. E por ser Deus, ele é o único que tem poder para perdoar pecados. Inclusive, os escribas e religiosos que estavam ali presentes disseram no versículo 7: quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E eles tinham razão. Só Deus pode perdoar pecados. Então, se você pensava que ir até um religioso, um líder religioso, e confessar os seus pecados, isso lhe traria salvação? Lamento dizer, mas eu sou obrigado a confrontar essa ideia e contestar essa ideia mediante o que a Bíblia ensina. Nenhum homem tem poder para perdoar pecados, e a Bíblia não exige a confissão de pecados, porque aquele paralítico, nem confessou os seus pecados, mas ele teve fé em Jesus, e aí sim foi perdoado. Agora, eu queria dizer mais uma coisa. Vamos supor que para eu ser salvo, eu precisasse confessar todos os meus pecados. Você é capaz de lembrar de todos os pecados que você cometeu? Lembra quando nós estudamos os 10 mandamentos? Nós quebramos os 10 mandamentos milhares de vezes cada um. Você é capaz de lembrar todos eles? Então, por melhor que fosse a sua memória, por mais aguçada que fosse, algum pecado escaparia da sua lembrança e, portanto, da sua confissão. Então, se confissão de pecados fosse exigida para a nossa salvação, nós nunca poderíamos ser salvos, porque nunca lembraríamos de todos os pecados que nós cometemos. Ok? Mas algumas pessoas pensam que devoção a Maria, fazer orações a Maria, adorar Maria ou venerar, como algumas pessoas costumam dizer, isso nos traria certamente a salvação. Será verdade? Será que a Bíblia diz isso? Então, leia comigo 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2.
versículo 5, onde nós lemos o seguinte: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Quantos mediadores há entre nós, homens mortais, pecadores, condenados, e o Deus único, vivo e verdadeiro? Quantos mediadores? A Bíblia diz um só. É verdade que algumas pessoas costumam fazer orações a Maria dizendo: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, não é? Pensando que ela pode interceder por nós e fazer algo benéfico para nós. Não pode. Não pode. É verdade que a Bíblia diz que ela era uma mulher piedosa, uma mulher santa, uma mulher temente a Deus, uma mulher de vida exemplar. É verdade, tudo isso. Mas a Bíblia não diz que ela pode fazer o trabalho de mediação, ser a intermediária entre nós e Deus. Eu pergunto para vocês, Maria morreu na cruz em nosso lugar? Ela deu a sua vida por nós? Não. Mas o filho que nasceu dela, e que mesmo antes de nascer de Maria, como homem, ele já existia como Deus, Jesus Cristo. Esse é o único mediador entre nós e Deus. Você já viu algum filme e viu Jesus sendo crucificado? Ele foi pregado numa cruz, e esta cruz não estava nem na terra e nem no céu, mas ela estava entre a terra e os céus. Falando então do trabalho de mediação do Senhor Jesus Cristo. Você se lembra também de ter visto em alguma figura ou filme Jesus sendo crucificado de mãos abertas? Não é? Sabe por quê? É como se numa das mãos ele estivesse pegando na nossa, humanos pecadores condenados, e na outra mão, pegando na mão de Deus, e dizendo: eu sou o único que pode aproximar homens pecadores de Deus. Portanto, Maria, segundo a Bíblia, não tem esse poder de ser a nossa mediadora, de interceder por nós, de trazer algum benefício a nós e principalmente de nos dar a salvação. Não. Maria não pode fazer isso, pelo fato de ela ter sido uma mulher humana como nós e, portanto, pecadora também. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, nós lemos ali de uma oração que Maria fez, e ela chamou Deus de meu Salvador. Sabem por quê? Porque ela também reconheceu a necessidade de receber a salvação que Deus oferece ao pecador, não através dela, mas através de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e nós, homens pecadores, inclusive Maria, pecadora também. Então, devoção a Maria não salva ninguém. E praticar boas obras? Ah, certamente isso é uma coisa recomendável. Sim, é verdade. A Bíblia recomenda que nós sejamos praticantes de boas obras. E isso quer dizer fazer o bem para o nosso próximo. E como está ali na nossa tela, amar o nosso próximo,
para trazer algum benefício para ele. Compartilhar uma cesta básica com alguém, ajudar uma pessoa endividada, enfim, fazer o bem, amar o nosso próximo. A Bíblia recomenda isso, mas a pergunta é: se eu praticar boas obras, se eu amar o meu próximo e me dedicar a ele, eu vou conseguir, através de obras, a minha salvação? Então vamos ler Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Nós lemos o seguinte: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, quer dizer, a salvação não vem de vós, é dom, e a palavra dom significa é um presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu quero que você medite um pouco nesses versículos. Quando a Bíblia diz que a salvação não vem por obras, Deus nos diz por que é que ele não preparou para que nós fôssemos salvos através das nossas obras. Porque isso ia nos deixar orgulhosos diante de Deus. O versículo 9 diz: não de obras para que ninguém se glorie. Você está lembrando daquele fariseu quando foi ao templo para orar? O que ele diz? Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, adúlteros, injustos, impuros, nem como este publicano. E aí ele começou a citar as suas práticas religiosas. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto eu ganho, pensando que por obras realizadas ele poderia ganhar a sua salvação. Mas Jesus, ao final da parábola, disse: ele não foi justificado pelas suas orações, muito menos pelas suas obras. Estas apenas serviram para ele se orgulhar diante de Deus. E sabem, graças a Deus, porque o plano de Deus não é para que nós sejamos salvos por praticar boas obras. Se fosse assim, os ricos poderiam ser salvos facilmente, porque eles têm bastante recursos para fazerem boas obras. Mas os pobres, que não têm condição de fazer boas obras, não seriam salvos. Graças a Deus que Deus preparou um outro plano. E um plano que é derramado a nosso favor pela sua graça e não por mérito da nossa parte. Nenhuma obra que o homem faça pode salvá-lo, porque a salvação é um presente que Deus dá e não um prêmio por obras realizadas. E sabe, quando nós damos um presente a alguém, nós damos um presente porque nós amamos aquela pessoa, independente dos seus méritos, independente das suas obras, independente de quem ela é, nós amamos a pessoa. E Deus estendeu o seu plano de salvação ao homem pela sua graça, isto é, Deus fazendo um favor ao homem, embora o homem não mereça nada da sua parte, a não ser a condenação, o juízo, o castigo pelo seu pecado. Finalmente, orar. Será que isso vai me dar a salvação? Será que isso vai trazer o perdão aos meus pecados? Não. Lembra que o fariseu, junto com o publicano, ambos foram ao templo, foram à igreja, com o propósito de orar. E depois de eles orarem, a oração do fariseu não produziu nenhum efeito de salvação, de perdão de pecados, ao contrário. A sua oração só foi motivo de ele se orgulhar diante de Deus, o que o tornou ainda mais pecador, ainda mais culpado diante de Deus. Bem, para terminar o nosso estudo, lembre-se disso. Ir à igreja
guardar os mandamentos, crer em Deus, ser batizado, receber os sacramentos, morrer sem pecado não confessado, devoção a Maria, praticar boas obras, orar, amar seu próximo, nenhuma destas coisas nos trazem a salvação. Nenhuma. Nenhuma destas coisas é indicada na Bíblia como requisito básico na nossa vida para que Deus nos dê a salvação. Algumas destas coisas são coisas que nós devemos praticar, recomendadas até pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz que devemos ser batizados, que devemos ir à igreja, que devemos praticar boas obras, orar, amar o nosso próximo. Sim, a palavra de Deus diz. Mas nenhuma destas coisas vai nos trazer a salvação, o perdão dos pecados. Eu espero que esse estudo tenha resumido para você algumas ideias da primeira parte dos nossos estudos bíblicos, que nós denominamos de as más notícias. E, na verdade, a notícia que nós temos a trazer a você essa noite é que nenhuma destas coisas salva. Mas você está perguntando, o que é que salva, então? O que é que eu devo fazer? Bem, mais uma vez eu quero lembrar a você do que a mulher pecadora no nosso último estudo fez. Ela se arrependeu dos seus pecados, da sua vida de prostituição, de imoralidade, de pecado, longe de Deus. E ela colocou a sua fé em Jesus. Ela fez as únicas duas coisas, ela deu os dois únicos passos que a Bíblia diz que nós devemos dar para sermos salvos. A partir do nosso próximo estudo, nós queremos detalhar um pouco mais para você o que é que significa colocar a sua fé em Jesus. O que é que significa confiar em Jesus. A Bíblia nos explica e nós queremos convidar a você, esteja conosco no próximo estudo, quinta-feira que vem, se Deus permitir, para que nós possamos dar mais detalhes à luz da palavra, pela palavra, do que é confiar em Jesus como seu Salvador. Que Deus abençoe a você, que faça você compreender a palavra de Deus e que você possa se encaixar no plano que Deus preparou para a salvação do homem. Uma boa noite a todos. Amém.